Olá, eu sou Ricardo Soares e eu estou aqui para apresentar as minhas ideias e sugestões sobre como o educador pode se aprofundar em relação ao gênero e também aos temas que o livro aborda. A simetria brinca com o olhar. A simetria é considerada pelas pessoas uma coisa que acaba sendo bonita. Aquilo que tem simetria tem beleza. O cartema e a arte simétrica se utilizam muito da simetria. E é importante trabalhar com os alunos as intencionalidades do autor. Porque, veja, não é uma imagem qualquer, não é uma imagem estática, filtrada da realidade, é uma imagem reconstruída, uma imagem que quer comunicar algo, né? E ele comunica isso na imagem, no cartema e também na legenda poética, que também não é uma legenda direta que simplesmente descreve a imagem. Se a gente fosse fazer, por exemplo, uma comparação com outro gênero que usa a imagem e a legenda, por exemplo, um artigo de revista ou o jornal, mesmo o jornal na sua versão digital, né, que tem ali a informação, a imagem, a legenda que reitera o que aparece na imagem e reitera o que aparece no texto. Então a gente está dentro de um contexto do gênero informativo. Aqui não, a gente está num livro imagem, num texto não verbal e no texto poético. Então tem uma passagem que eu gosto muito e que eu acho que exemplifica muito bem, inclusive a intencionalidade de crítica que o autor tem em alguns momentos, né? Às vezes ele é um pouco mais lírico, um pouco mais divertido, mas tem uma passagem que discute a questão da mobilidade e que uma situação de um retrato urbano, né, ele coloca como a questão da acessibilidade fica negada pela própria cidade. O cartema é uma composição visual que parte de uma fotografia, de uma imagem, onde a partir de combinações e arranjos simétricos, você cria uma nova unidade visual. O cartema ele é a chave que abre a fotografia para o campo do imaginário. Aquela imagem, por simples que a fotografia geralmente é, eu fotografo uma paisagem, eu fotografo um animal, ela é o que ela é. Eu posso já interpretar muita coisa disso, mas se eu pego essa imagem e crio uma nova imagem em cima dela, eu estou criando algo novo e muitas vezes nem tem tanto a ver com a imagem original. Os cartemas, eu vou explicar um pouco, vou falar um pouco sobre os cartemas. Foi uma arte surgida em 1972 e ela foi desenvolvida pela primeira vez por um artista e um designer chamado Aloysio Magalhães. Aloysio Magalhães foi secretário de Cultura, inclusive, do Brasil naquela época. Aloysio fez a primeira exposição de cartemas em 1972 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E de onde surgiu esse nome cartema? Porque ele, na época, não existia fotografia digital. Ele utilizava a fotografia, a coisa mais simples que existia naquela época, o cartão postal. O cartão postal que as pessoas usavam normalmente para enviar quando estivessem viajando para os seus familiares, para os seus amigos, para dizer que estive aqui e tudo mais, ele pegou uma série de cartões postais iguais, é a mesma ideia que eu uso hoje, a fotografia é a mesma como base para criar o cartema. Ele pegava os cartões postais e ele ia montando de um jeito e fazendo arranjos simétricos, seriam desde muitas vezes deslocamento da imagem, fazendo com que algo entre as imagens criasse uma combinação visual nova. O trabalho dele acabava sendo uma grande trama visual. E o termo cartema, quem deu foi simplesmente Antônio Wise. Wise, o mesmo do dicionário que todos tanto conhecem, né? E ele usou exatamente o cartema, o cart vem de cartão postal e o ema como unidade fundamental. Então, cartema foi o termo usado. Tá? No meu trabalho, eu, como disse, me inspiro muito no que o Aloysio fez. Muitas das obras que são colocadas seguem a ideia, a estrutura de montagem que Aloysio tinha. Mas ele tinha uma coisa que eu achava muito interessante, que ele, para criar essas unidades visuais, ele criava algo que ele chamava de supermódulo.
E esse supermódulo vem ser o que eu exploro mais. Então, eu, ao invés de criar uma trama repetitiva, que até tem nos livros algumas, outras são simplesmente o destaque dessa unidade visual. E ela, por si só, já revela algo muito rico. Não tem como falar de Cartema e de Aloysio Magalhães sem fazer menção a Escher, um grande artista holandês que viveu até o nosso século passado, ele morreu em 1970 e pouco. Escher foi uma figura que muito influenciou Aloysio, que me influencia hoje, mas eu também admiro muito a obra de Escher. Escher não era matemático, ele era um designer também. E Escher usou e abusou da questão da simetria. Suas obras, que já estiveram expostas no Brasil, existem vários vídeos documentando as exposições feitas em São Paulo, em Curitiba e em muitos outros lugares, em que as pessoas têm contato com o universo dos ambientes que ele imaginou. Então você tem situações fantásticas de uma escada que você olha e você não sabe se a escada está descendo ou se a escada está subindo, porque tem uma série de recursos visuais. Isso os professores de matemática e de arte adoram, porque é uma forma de estimular o aluno a se interessar nisso, né? O tema da mobilidade, ele hoje está presente nas discussões várias que as cidades têm e certamente é um tema que está dentro da escola, porque a gente pensa bem, é o se deslocar da sua casa para um ponto de ônibus, se deslocar através de um trem, sair de uma cidade para outra cidade, muitas vezes no Brasil pegando até um barco. Então, essa questão mobilidade hoje, ela é muito presente, ela é muito forte. Dados que a gente pesquisou, que serviram como referência para a gente, como dados do IBGE, revelam como a questão urbana hoje no Brasil está tão forte, né? Nós temos situações em que a região sudeste tem um adensamento urbano muito grande, enquanto que a região nordeste tem um adensamento rural grande, mas mesmo na comparação ele é pequeno, porque lá também tem muita urbanização. E as pessoas têm que se movimentar para se divertir, para trabalhar, em busca de saúde, entendeu? Então tudo isso é uma coisa que envolve mobilidade. Eu fico muito feliz de pensar que essa obra pode ter uma utilização dentro da sala de aula, onde ela pode estimular o aluno, sempre orientado pelo professor, a pesquisar sobre a questão da mobilidade, pesquisar sobre os meios de transporte, as informações, que são muitas por aí, que tem. Dele poder fazer os registros visuais, ele próprio aluno com o seu celular, com a sua câmera fotográfica, desses temas que a gente está falando, e por fim ele tendo a criação de fazer o Cartema, de criar uma unidade visual nova com aquela imagem e fechando, claro, podendo criar seus próprios textos, né? Como uma poesia, uma legenda. Então, assim, eu acho que isso fecha bem a ideia do uso que um livro desse pode ter. E isso me anima muito se acontecer. Então, esse trabalho quer dialogar de perto com a realidade do jovem brasileiro, independentemente de onde ele estiver. Porque, na realidade, é muito rica a experiência que o leitor traz na sua história. Vai ser uma experiência muito construtiva dialogar com essa obra.